Boa noite, abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E esta noite, com mais um flash de graça para você ao vivo, bem-vindos sejam todos. Deus é soberano, parte 6. Porque esse é o sexto flash de graça sobre a soberania de Deus. Porque temos falado que nos dias em que vivemos, há, entre aspas, um evangelho antropocêntrico, que o homem é o centro. É o homem que escolhe, é o homem que decide, é o homem que aceita, é o homem que rejeita, e é o homem, é o homem, é o homem. Então esse não é o verdadeiro evangelho. Segundo, há muitos pregadores que colocam o diabo no centro, ou o diabo como aquele que está agindo, matando, roubando, destruindo, fazendo, arrebentando, e se tributa poder ao diabo que ele não tem. Por isso insistimos em falar de um evangelho cristocêntrico, em falar do Deus da Bíblia, do que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e governa, daquele que está no controle, que domina sobre tudo e sobre todos, do Deus que tem no seu controle a natureza, os animais irracionais, as aves, a matéria inanimada, controle sobre tudo e sobre todos, como temos falado em flashes de graça passado. E hoje eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo, por favor, em 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, quando Davi louvou a Deus perante a congregação, e olha o que Davi diz. 1 de Crônicas, o capítulo 29, nós vamos ler o versículo 10 em diante. Olha o que diz a palavra. 1 de Crônicas, o capítulo 29, o versículo 10 em diante diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder. De quem é o poder? Do Senhor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Eu li 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 10 a 13. Olha quanta expressão maravilhosa da soberania, da majestade, do poderio, do controle, do domínio de Deus sobre todas as coisas. Meus amados, há uma grande controvérsia, há um grande paradoxo, há uma confusão no que se prega hoje, porque anuncia-se um Deus que não é o Deus da Bíblia. Fala-se de um Senhor que não é o Senhor da Bíblia. Prega-se um evangelho que não é o evangelho da Bíblia. Fala sobre coisas que não são bíblicas. Porque quando você compara o que está sendo pregado por aí com o que a Bíblia diz, há um contraste, há um paradoxo. Primeiro, fala-se aí fora de um dualismo. Deus brigando com o diabo brigando com Deus, os anjos brigando com os demônios e os demônios brigando com os anjos. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma fortaleza, isso é um sofisma do meio religioso. Há um só Deus, há um só Senhor, e que está no controle, que domina, que governa e que reina. E Ele tem o controle sobre os anjos bons, sobre os anjos maus,
sobre o diabo, sobre o inferno, sobre os céus, sobre a terra, sobre os eleitos, sobre os não eleitos, sobre as ovelhas, sobre os cabritos, sobre os vasos de honra, sobre os vasos de desonra, sobre o peixe bom, sobre o peixe mau. Ele tem o controle absoluto sobre tudo e sobre todos. É a Bíblia quem diz, em Isaías 43:13, antes que houvesse de eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, ou agindo Deus, quem impedirá? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer, em João 42:1 e 2, que os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia vai falar em Colossenses, nós lemos aqui no flash passado, que tudo foi criado por ele, por meio dele, que é principado, potestade, anjos, poderes, autoridades, as coisas visíveis e invisíveis, tronos, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E ele, o Senhor Deus, está no controle absoluto. Nós já vimos aqui ele no controle do fogo, porque entrou numa fornalha para não queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós já vimos o controle de Deus sobre os peixes, quando deu ordem a um peixe, a uma baleia, o peixe grande para engolir Jonas. Nós já vimos o controle de Deus sobre a natureza. Lá no Egito, chovia chuva de pedra no Egito, e lá onde estava o povo de Israel não chovia. Havia escuridão lá onde estava o povo do Egito, e lá onde estava o povo hebreu não havia. Vinha pragas sobre o Egito, e sobre o povo de Deus ele protegia. Deus abriu o mar, fez da rocha sair água, mandou maná do céu. O Deus da Bíblia está no controle absoluto de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o governador, Ele é o dominador. Ele domina e governa sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Deus que nós servimos e confiamos nele. Que criou, escolheu, predestinou, chamou, justificou, santificou, regenerou, selou, salvou e glorificou. A obra está completa. É o Deus, como o salmista disse, é de eternidade em eternidade. É o Deus que tem todo o poder, que honra, glória, vitória vem dele. Ele está no controle de tudo e é chefe sobre tudo e sobre todos. Riqueza e glória vem dele. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que a igreja tem que crer, conhecer, crer, servir e proclamar. Há um povo aí fora pregando que parece que tiraram o Deus do trono e colocaram o diabo, os demônios. Porque tudo é o diabo. O diabo mata, o diabo carrega, o diabo fura pneu de carro, o diabo arrebenta, o diabo não sei o que. Tudo é o diabo. Tem lugares aí, chamadas igrejas, entre aspas, que se tirar o diabo acaba tudo. Por quê? Porque esse povo parece que tem parte com ele, com o outro lado. Mas mesmo assim o diabo está preso, reduzido, aniquilado, já falamos aqui. Vou mostrar para você hoje, com base bíblica, o poder de Deus sobre os anjos bons, sobre os anjos maus. Acredito eu que grande parte dos nossos ouvintes esta noite não tem dúvida sobre o controle de Deus sobre os anjos bons. Vão ver anjos indo consolar Jesus no Getsemane. Vão ver anjos em Atos 12, livrando Pedro da cadeia. Vão ver anjos lá em 1 de Reis 19, levando pão e água para Elias. Vão ver anjos, o anjo falando com Gideão. Anjo indo destruir Sodoma e Gomorra. Então, creio eu que no que diz respeito ao controle de Deus sobre os anjos bons, não há dúvida para grande parte dos nossos ouvintes esta noite. Mas para alguns ouvintes, talvez haja dúvida sobre o controle de Deus sobre os anjos maus. Quando se fala de uma batalha espiritual, então é porque algumas pessoas acreditam nesta batalha de anjo bom com anjo mau com anjo bom, de Deus com o diabo com Deus. Não existe essa batalha. Porque existe um só Senhor, um só Deus, um só governador. E ele venceu, e ele domina, e ele está no controle de tudo. Mesmo no Velho Testamento ele já tinha o controle. Você quer ver? Venha comigo aqui em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16. Depois de Deus haver rejeitado Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul. E olha o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 e 15. Olhe, por favor, o que diz a palavra. Tendo-se retirado, 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 14 e 15. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor,
da parte deste quem? De Deus. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. O espírito do Senhor Deus saiu de Saul e o próprio Deus enviou um espírito maligno para atormentar Saul. Está vendo? O controle de Deus sobre os anjos maus. Você quer ver outro exemplo? Lá em Jó. Quando você lê a história de Jó, você vê o diabo, antes da cruz, ainda agia, só pôde tocar nas coisas e na vida de Jó por permissão de Deus. Se Deus não permitisse, jamais poderia tocar. Isto antes da cruz. Agora veja uma coisa interessante. Deixa eu ler outro texto para você. Aqui, lá em Daniel 4, 35, todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Isso é o controle de Deus. Com o exército do céu, os anjos, moradores da terra. Deus opera, Deus trabalha, Deus governa. E ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Quem lhe pode deter a mão? Claro que ninguém, né? Vamos ver outro texto aqui falando do controle de Deus sobre os anjos maus. Está em 1 de Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. 1 de Reis, capítulo 22, versículo 19 a 23. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, ou seja, à disposição dele, à sua esquerda e à sua direita. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia: desta maneira. Um dizia: desta maneira. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Respondeu ele: serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. E eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Pastor, esse espírito se apresentou diante de Deus. Era um espírito mau? Sim. Os espíritos bons, eles não mentem. Ele não mente. Então, o controle de Deus sobre esse espírito, que foi espírito mentiroso na boca dos profetas, o controle de Deus sobre o espírito que atormentava Saul, o controle de Deus sobre o diabo quando foi atentar Jó. E nós poderíamos citar aqui tantos outros textos mostrando que Deus está no controle dos anjos bons e dos anjos maus. Está no controle dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Está no controle dos salvos e dos perdidos. Está no controle da planta que o pai plantou e da planta que ele não plantou. Está no controle dos vasos de honra e desonra. Está no controle de tudo e de todos, porque ele domina sobre tudo e sobre todos. Meus amados, esta palavra, ela traz repouso, ela traz paz, ela traz segurança, ela traz alegria, ela traz convicção de que o Deus que nós servimos é de fato soberano. É onipotente, porque tem todo o poder. É onisciente, porque sabe passado, presente e futuro, e estabeleceu tudo, o passado, o presente e o futuro. Para ele não há passado, presente e futuro, porque ele é eterno. Há para nós. Para ele não. Ele simplesmente é. De eternidade em eternidade. O Deus da Bíblia é onipresente, porque está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu creio. É o Deus que me traz paz. É o Deus que me traz segurança. É o Deus que quando eu olho para Ele e confio nele, eu sou como os montes de Sião, que não me abalam. Permaneço firme. É o Deus que faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Meus amados, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Senhor da Bíblia. Creiamos nele. Aprendamos a descansar nele. Proclamemos a esse Deus soberano, que está no controle.
Eu quero finalizar o flash de graça hoje, dizendo mais uma vez para você, aquieta o teu coração, saiba que o Senhor é Deus, descansa a tua alma, Ele está no controle, calma, nada foge ao controle dele, e o seu papel é confiar nele, servir a Ele, adorar a Ele, viver para a glória do nome dele, fazer como Paulo disse em Filipenses 1:21, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Dizer como foi dito em 2 Coríntios 5:14, nós somos dele, como é dito aqui em Romanos, por favor, estou concluindo, em Romanos, capítulo 14, olha o que o apóstolo diz, versículo 7, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que coisa espetacular, meu amado. Você é dele, foi criado por ele, escolhido por ele, predestinado por ele, chamado por ele, justificado por ele, regenerado por ele, santificado por ele, salvo por ele, selado por ele, glorificado por ele. A obra está completa, tudo está consumado e Deus está no controle de tudo. Aquieta o teu coração, descansa no Senhor, adora o Senhor, esforça-te para obedecer a palavra. O mais é com Ele, porque Ele é fiel, está no controle. Graça e paz, uma boa noite, em nome de Jesus.